Lechaim, Lechaim. Vamos lá. Então estamos no meio do capítulo 9. Semana passada nós falamos onde a alma animal habita no corpo. Falamos que é no coração, do lado esquerdo. E a alma divina habita principalmente no cérebro e no lado direito do coração. O lado esquerdo ele tem um sangue que está sempre lá, uma certa quantidade de sangue. E o lado direito, não é que ele não tem sangue, mas o foco dele é oxigenar, é mandar para o pulmão. Então o foco não é o sangue representa a materialidade. Uma vez, um judeu escutou o discurso do rabino na sinagoga, e o rabino falando que tudo que Deus deseja é um bom coração. Claro, se referindo a pessoa a ser uma pessoa grata, uma pessoa bondosa, etc. Mas aquele judeu era muito simples, e ele escutou bom coração. Ele chegou em casa e falou: Mira-le, esposa, eu já sei o que eu vou dar para Deus. Um bom coração. Então ele foi no açougue, comprou um coração de boi, e a esposa preparou. E aí, na sexta-feira, num horário que não tinha ninguém na sinagoga, ele foi rapidinho e pôs o coração bem preparado, bonito, dentro da arca sagrada. O Shamesh, é o ajudante lá da sinagoga, chegou um pouquinho depois, foi arrumar os livros para o Shabbat, e aí ele sente um cheiro vindo da arca sagrada. Ele vai lá, abre, o que ele vê? Um coração. Só que esse Shamesh não tinha muito dinheiro, então claro, não tinha carne para Shabbat nem nada. Ele viu o coração lá, ele falou: Deus mandou para mim, quem mais vai achar isso? Então ele pegou o coração, levou para casa, ficou feliz da vida. No dia seguinte, na hora que iam ler a Torá, então abre a arca para tirar a Torá, aquele homem simples, ele estava na expectativa de ver, né, o que aconteceu com o coração. E eis que abrem a arca e não tem nada lá. Ele falou: Hashem recebeu o meu presente. Dito e feito, semana que vem, de novo ele trouxe o coração, na outra semana, 2 meses assim. O Shamesh, feliz da vida, tinha carne para o Shamesh. Até que um dia, o rabino resolveu ir mais cedo para a sinagoga. Ele ficou num canto lá, preparando o discurso. Ele vê o cara simples, entrando com o coração na mão, abre a arca, deixa lá, faz uma prece para Deus, vai embora. E logo depois chega o Shamesh, faz uma prece antes de abrir a arca, abre, tira o coração, vai embora. Aí nisso ele chama os dois e fala: o que vocês estão fazendo? Aí o homem simples falou: Rabino, o senhor falou que Deus gosta de um coração, eu sempre trouxe o coração, Deus recebeu. Ele falou: que nada Deus recebeu. Esse outro Nebach aqui, que estava pegando toda semana, você acha que Deus quer? É esse o coração que Deus quer? E acabou com o homem. E o homem foi muito triste para casa, contou as novas para a esposa, que Deus não comia coração nenhum, quem comia era o Shamesh, e ficou acabado. Aquela noite, o rabino recebeu um aviso, um chamado do Arizal, o cabalista. Falou: saiba que desde a destruição do templo, Deus não tinha tanto prazer como com o coração que esse homem trazia, e você acabou com isso. Então saiba que você tem que se despedir da tua família, acabou. Você fez uma coisa terrível de envergonhar 2 pessoas simples, e você vai deixar esse mundo. E realmente o homem pediu desculpas, ele sabia que ele causou algo muito desagradável nos mundos superiores, e ele realmente deixou o mundo naquela noite. Esse é o bom coração que Deus quer. Um coração, uma pessoa ser querida para Hashem. Mas claro que aqui no Tânia a gente está desenvolvendo muito mais, não é? É isso e muito mais. O que a gente quer é conseguir dominar os sentimentos do coração, e por isso falamos que a alma também habita no coração, porque a alma divina, porque esse é um dos serviços. Agora, o Tânia ele traz o seguinte, aqui logo em cima na página 52, então o Tânia ele traz que quando Rebeca, Rivka, nossa segunda matriarca, ela estava grávida, e ela tinha gêmeos, e ela ficou confusa, porque ela não sabia que tinha gêmeos, não tinha ultrassom, então ela sentia um desconforto muito curioso. Porque quando ela passava na frente da Yeshiva de Shemever, um local onde se estudava a Torá, se falava sobre Deus, Yaakov queria sair, então ela sentia pontadas. Naches. Mas aí quando ela passava num local de idolatria, o Esav queria sair. Ela falou: não, isso está errado. Um bebê que quer 2 coisas diferentes, ela ficou confusa. É melhor uma pessoa, isso entre parênteses, é melhor uma pessoa que está totalmente direcionada para a idolatria do que uma pessoa que está no meio, em cima do muro. Por quê?
Porque uma pessoa que ela está totalmente voltada à idolatria e ela está de verdade, ela quer a verdade, eventualmente ela vai perceber que ela está servindo a algo tolo e vai se voltar para Deus. Agora, a pessoa que está no meio de campo, ele nunca sabe para que lado ele está jogando, então ele não está procurando a verdade. Então, a Rivka ficou muito confusa com isso e ela foi se consultar na Yeshiva de Shem Yever, se consultar com o sábio da época. Ela não foi para o marido, Yitzhak, e nem para o sogro, Avraham, porque ela não queria dar essa preocupação para eles. E aí, falaram para ela o seguinte: na verdade você tem 2 bebês na barriga e cada um vai ser um povo, uma nação inteira. E quando um estiver forte, o outro vai estar fraco, e vice-versa. Então realmente é isso que é prometido para Yaakov e Esav. Yaakov representa o lado positivo, o lado voltado a Deus. E Esav é tudo que é ruim. Assim como Esav e Esaú eram perversos. Quando um está forte, o outro está para baixo. E isso representa, o Tânia atrás, que isso representa as 2 almas. Que temos a alma divina, que é representada por Yaakov, e temos a alma animal, que é representada por Esav, por Esaú. E aí o Tânia nos apresenta uma batalha. Isso, o shiur é em homenagem aos nossos soldados que vençam a batalha que está acontecendo, prestes a acontecer. Temos vitória total. Mas o Tânia nos traz então que essas 2 almas estão sempre numa batalha. Pois o corpo, continuando no texto, pois o corpo é chamado de uma pequena cidade. Isso são palavras do rei Salomão, em Kohelet, que ele diz que tem uma pequena cidade com pouca gente lá. E veio um rei grande e lá se encontra também um sábio. Que é esse grande rei? Não é Deus, ele está falando do Yetzer Hará, do mau instinto, que ele é comparado com um rei. E o sábio é comparado com Yetzer Tov. Então temos o corpo, que é uma cidade com pouca gente. O que é pouca gente? Poucos órgãos. De acordo com a Hassidut, temos 248 órgãos. É pouca coisa. E aí o Tânia diz, temos o nosso corpo é uma cidade pequena e tem 2 reis batalhando. E assim como 2 reis guerreando sobre uma cidade para dominar a cidade, que cada um deles quer conquistar e reinar sobre ela, ou seja, controlar os habitantes, e que todos sejam entregues para ele, tudo que ele decretar que seja feito. Então os reis, eles estão batalhando, eles querem dominar aquilo. É interessante que o Alter Rebbe, ele usa 2 palavras, conquistar e reinar. Qual a diferença entre essas 2? Conquistar é a força, que nem a gente vai ver em breve, se Deus quiser, lá no Oriente Médio. A gente vai conquistar. Conquistar é a força, não dá para você negociar muito. Reinar é com vontade. Nós recebemos o reinado de Hashem com vontade. Então essas são as 2 diferenças. Então primeiro a alma, ela tem que conquistar, às vezes forçar a pessoa a fazer algo que ela não gostaria, mas com o tempo ele vai reinar. Quer dizer, a pessoa vai se deixar levar. Esse é o exemplo que o Alter Rebbe traz sobre esses 2 reis. Assim também, essas 2 almas, a divina e a animal, elas estão guerreando entre si sobre o corpo e sobre seus órgãos. Então muita gente pensa que a guerra entre o Yetzer Hará e o Yetzer Tov, o bom e o mau instinto, são sobre o que a pessoa vai pensar, o que ela vai sentir. Isso não é verdade. Como vimos já no Tânia, várias vezes, cada alma, tanto a alma divina como a alma animal, elas já vêm com um kit pronto de intelecto e sentimentos, que são as sefirot. Já falamos que o intelecto da alma divina busca entender Deus, o intelecto da alma animal busca justificar suas falhas, por exemplo. Então as almas, elas já vêm com isso pronto. O que elas querem controlar com isso é o corpo, para que o corpo faça o que a pessoa deseja. E as almas não estão satisfeitas com poderem usar o corpo. O que acontece? Eu tenho minha mão. E minha mão eu posso usar para algo positivo. Pôr tefilim, dar tzedakah, ajudar alguém. Ou posso usar para algo negativo, dar um tabefe na cara de alguém. A mão, ela será controlada por uma das almas, certo? Se eu estou fazendo algo correto, é a alma divina. Se eu estou fazendo uma verá, é algo animalesco. O mesmo órgão não pode ser controlado simultaneamente pelas 2 almas. Não dá. Ou a pessoa está fazendo algo bom, ou algo ruim, ou, que nem a gente já falou bastante, algo neutro que depois tem que ser resgatado. Mas a alma não quer isso. A alma não quer apenas controlar um órgão ou outro. O que ela quer é completitude da alma. Qual é a vontade da alma divina? Primeiro o Alter Rebbe vai trazer a alma divina.
A alma divina, a sua vontade, ele traz duas palavras, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Em português só, porque em hebraico é mais tranquilo. É o desejo e vontade da alma divina que ela possa controlar o corpo, direcionar e que todos os órgãos sejam reativos à sua vontade. Antes de entrar nos detalhes do que a alma quer, o Alter Rebbe, ele traz duas linguagens, é o desejo e a vontade. Quando ele fala da alma animal, ele não fala de desejo, só vontade. A gente vai ver mais profundamente, mais para frente, mas saibam vocês que o mau instinto de uma pessoa não quer que ela peque. Tudo que a gente falou até agora da alma animal, querendo fazer a pessoa pecar, é uma vontade superficial. A verdade é que o mundo todo torce para a pessoa, quando ela quer pecar, que ela não peque. Mas, para não dar muito spoiler, no shiur que vem, o Alter Rebbe, ele vai trazer um exemplo muito bom, meio chocante até, para justificar por que a alma animal aparentemente quer fazer uma pessoa pecar, mas não é sua vontade completa. Mas tudo bem. Então o Rebbe diz que a alma divina, qual é a vontade dela? Que ela possa controlar o corpo e todos os órgãos sejam reativos a ela. Não somente o órgão, na verdade, se vocês lembram, a alma animal também é o que dá vitalidade para o corpo, certo? Os nossos movimentos, tudo vem pela força da alma animal. Então, a verdade é que a alma divina tem que conseguir controlar a alma animal também. Porque ela precisa, a alma divina sozinha não tem controle no corpo. Então, seguindo, não é só isso que a alma quer. Eu falei que ela quer controlar. O que quer dizer controlar? Um rei controlar as pessoas da sua cidade, certo? Eu consegui conquistar a cidade, eu sou o rei, agora eu mando. Todas as pessoas fazem o que eu quero. Não quer dizer que as pessoas querem fazer o que eu quero, concorda? Se eu sou um governo, eu sou um ditador, eu mando, as pessoas obedecem. Mas não quer dizer que elas vão fazer tudo elas vão fazer o que eu mando, mas não quer dizer que elas querem. Aí o Rebbe, ele traz uma outra expressão. O Teilim etzla legamri. Outra coisa que a alma quer é que os habitantes da cidade, os órgãos, sejam anulados para ela. Isso é um nível um pouco mais elevado. O que quer dizer anulados? Que agora eu não estou falando que os órgãos vão fazer o que a alma quer, mesmo eles discordando. Naquele momento o órgão, ou a pessoa, no caso da cidade, ele quer outra coisa, mas ele entende o querer do rei, ele sabe que o rei é mais superior, então ele anula a vontade dele para a vontade do rei. Então ele tem uma vontade, mas de repente ele entende que a vontade do superior é mais especial, então anula a minha vontade. Eu deixo minha vontade de lado para fazer o que ele quer. Então no primeiro caso, o súdito vai fazer o que o rei quer mesmo contra a vontade dele. No segundo caso, o súdito tem a vontade dele, que pode ser contra a do rei, mas ele anula a vontade porque o rei sabe mais. E aí o Rebbe traz um outro nível. Ele fala, outro desejo que a alma divina tem, é que os órgãos sejam uma merkavá, uma carruagem para ela. Isso é um nível ainda mais superior. Cada um desses níveis que eu estou mencionando são níveis que a pessoa tem que tentar chegar. Não é fácil. Então, primeiro, eu tenho uma mitzvah, eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque Deus quer. No segundo caso, tenho uma mitzvah, eu não gostaria de fazer, mas agora eu entendo que Deus quer e Ele sabe mais, a vontade dele é suprema e é correta, então eu deixo minha vontade de lado. Um pai arrastando um filho por uma festa que o filho não quer ir. Na primeira, o filho vai estar com cara emburrada. No segundo caso, o filho vai começar a sorrir. Ele não queria estar lá, mas ele se dobra para a vontade do pai. A carruagem é um pouco mais. Hoje em dia é mais fácil entender do que na época do Tânia. Na época do Tânia você tinha a carruagem e o cavalo. Hoje em dia a gente tem um carro. O que o carro é para a pessoa, ele é totalmente anulado de forma tal que o carro não tem vontade nenhuma. O carro não tem uma vontade. Ele não fala, não, eu quero ir para a direita, mas eu concordo com o motorista, vou para a esquerda. E na verdade que nas carruagens também era assim. O cavalo, ele não tinha, eu quero ir para a direita ou esquerda. Uma vez que ele está atrelado na carruagem, acabou. Ele sabe que não adianta ele querer ir para um lado. O controle está totalmente nas mãos do cocheiro.
Então, o que o Rebbe está trazendo aqui é que o desejo da alma divina é que o corpo seja responsivo à alma de forma tal que ele não quer jamais algo diferente do que a alma quer. É um terceiro nível. Então, desde um princípio, o corpo não tem vontade nenhuma contra a vontade divina, a vontade da alma. Então, um exemplo que ele traz aqui é de um escravo. A gente geralmente fala sobre isso perto de Rosh Hashanah, Yom Kippur, que a gente se torna escravos de Deus, filhos de Deus. Qual a diferença entre um escravo e um filho? Os dois vão trazer o copo da água que o rei, o dono, o pai quer. A diferença é que o escravo, ele pode fazer isso contra a vontade dele. Ele tem que fazer, ele sabe que não. Porque ele é um escravo. O filho, ele vai fazer porque ele tem amor. Então, no que a gente está trazendo, num primeiro nível, num primeiro estágio, a pessoa vai fazer o que Deus quer, porque é como escravo. Eu não tenho opção. Eu não posso não fazer. Temor? Temor, muito bem. Pode ser por temor também. Não é o que ele traz aqui, porque é o quanto a pessoa vai se aproximar da própria alma divina. Mas é relacionado ao escravo, sim. O escravo serve ao amo por temor. A partir do momento que ele não tiver temor, ele já não está mais lá. O filho não. Um filho... Está escutando, Felipe? Um filho, ele tem que servir os pais em tudo que é correto. Por quê? Porque ele ama. Então, é meio que... o filho pode ter uma vontade à parte. O escravo nunca vai ter a vontade do dono dele. Não vai ter. Ele quer que eu faça isso, ele quer que eu faça aquilo. Eu vou fazer, mas eu não quero. Um filho, ele consegue ter a vontade do pai. O filho não queria fazer isso agora, mas pelo amor que ele tem ao pai, então ele fala, agora eu quero. Então eu queria estar jogando bola, mas meu pai pediu um copo d'água, eu quero servir o meu pai. Mas de novo, esses dois níveis são os inferiores. Tem um outro nível no qual eu não tenho vontade nenhuma. Eu só tenho vontade de fazer o que Hashem quer. A gente já discutiu bastante sobre a questão, então de repente eu não posso ter vontade? Posso. Mas o que é mais legal, mais saudável, mais digno para uma pessoa é quando ele consegue ter a vontade que Deus tem. Então ele quer fazer o bem, que nem a gente já falou de Avraham Avinu, por exemplo. Avraham Avinu, ele fazia o bem. Ele convidava pessoas para a casa dele, mas o bem que ele fazia não é porque ele amava o bem. Naturalmente, ele era mais bondoso do que a própria bondade. A bondade, quando nasceu Avraham, chegou para Deus e falou, pode acabar comigo, Avraham é mais do que eu mesmo. Ele era mais bondoso do que a bondade, mas ainda assim, quando ele fazia a bondade, não era porque ele queria, era porque Hashem queria. Tanto que, quando precisou que ele fizesse uma severidade, contrária à natureza dele, amarrar o filho dele e quase sacrificar, que na cabeça dele ele sim iria sacrificar, naquele momento ele serviu Deus com a mesma intensidade que ele fazia a bondade. Então daqui você vê que a bondade dele não era porque ele queria, quando ele fazia, mas porque Hashem queria. Então esse é um terceiro nível mais elevado e sublime da pessoa ter a vontade divina. E é isso que a alma quer. A alma quer que a pessoa se conecte, os órgãos respondam a ela com essa mesma vontade. Então minha mão, não é que ela tem vontade de dar um tapa e não dá. Não é, ela nem sequer tem esse tipo de vontade. Como funciona isso no serviço do dia a dia? É que quando a pessoa tem uma vontade de algo elevado, o corpo reage imediatamente, como se fosse a própria vontade dele. Então a pessoa não precisa pensar duas vezes. Você vai salvar uma pessoa, resgatar uma pessoa. Quando a pessoa está condicionada a fazer esse tipo de coisa, então ele não pensa duas vezes, vou, não vou, talvez, não, estou cansado. Os órgãos reagem imediatamente. E você vê muito disso, infelizmente no caso de agora em Israel, pessoas dando a vida por outras, que naquele momento revela dentro dela um amor ao próximo, uma Avat Israel, que você não podia nem imaginar. A gente contou um pouquinho no Shabbat sobre isso, mas que a pessoa se joga na frente num tiro pelo outro. Isso não é natural. É por quê? Porque naquele momento revelou a vontade da alma divina dele,
que é, enquanto a alma animal, a gente falou, é egoísta, ela só quer coisas para ela. A alma divina, ao contrário. Então, naquele momento, revelou e o corpo reagiu imediatamente. Quando alguém se coloca em risco por outra pessoa, é algo imediato. Se ele parar para pensar, ele não vai fazer isso. Ou seja, naquele momento, os órgãos do corpo dele reagiram à alma divina. E aí o Rebbe continua, e seguindo na vontade da alma divina, e que o corpo seja uma roupagem para suas 10 faculdades, que falamos, 3 intelectuais, 7 emocionais, e suas 3 vestimentas. Como a gente viu no 3º e 4º capítulos. Quem lembra quais eram as vestimentas da alma? Chokhmah Binadat é o intelecto. Quais eram as vestimentas da alma? Como que ela afeta o mundo? Vou deixar todo mundo em recuperação. Pensamento, fala e ação. Então, o que a alma divina quer é que o corpo haja somente de acordo com as 3 faculdades intelectuais divinas, 7 emoções divinas positivas, e também as vestimentas da alma, que é o que o corpo faz, pensamento, fala e ação, seja completamente divina, de forma tal que o corpo seja uma vestimenta para a alma. E esse é um 4º nível. O 4º nível é muito mais elevado do que a carruagem. Então a gente falou de novo, só para a gente ter bem claro. O primeiro nível é o controle, que o corpo reaja à vontade da alma, mas tendo sua vontade própria. Depois, o nível da anulação, onde a vontade do físico se anula perante a vontade espiritual. Depois temos a Merkavá, a carruagem, no qual sequer existe uma vontade física. E agora a vestimenta, onde o corpo é uma vestimenta para a alma. Assim como quando eu coloco uma luva, não tem diferença entre minha mão e a luva na hora dos movimentos. Rabino Manis Friedman, ele traz uma explicação um pouco mais fácil para a gente entender sobre esses níveis. O primeiro que a gente falou, que o rei, ele controla, não estou falando reina por amor, ele controla os súditos, ele manda, eles obedecem. É que nem o estudo, o cérebro faz muito disso. Nós somos todos capazes de estudar e entender algo, mesmo não concordando. Verdade? Eu posso ler o Novo Testamento e de ponta a ponta eu vou discordar dele. Eu posso até entender ele, mas não vou concordar. Corão é a mesma coisa. Tá? Para trazer exemplos bem claros de que um judeu nunca vai concordar com isso. Mas eu posso entender a lógica de quem escreveu. Entre parênteses, não se recomenda fazer isso, porque esse estudo, a gente já falou na semana passada, o que eu estudo de assuntos laicos, mas ainda é o que tem a ver com idolatria. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Meu cérebro, ele é responsivo ao que eu estou estudando. Ele vai captar, mas não quer dizer que ele vai concordar. É que nem o súdito que obedece o rei, mas não concorda nem um pouco. A gente pode dar como exemplo isso, um monte de impostos que a gente tem que pagar. Duvido que muita gente concorda. No segundo nível, onde a vontade se anula, são os órgãos internos da pessoa. O fígado, ele não tem vontade alheia ao que ele tem que fazer. Ele está o tempo todo trabalhando, ou deveria. Ele tem que estar anulado para o que a alma motora quer que ele faça. O que acontece quando um órgão perde a anulação para o centro dele? Aí a gente tem problema. Se o coração ele perde a anulação para a alma animal, começa a bater diferente, você vê no eletrocardiograma, você tem um tsuras. Ninguém aqui, Bezrat Hashem. Se diz que eu vou falar uma coisa, e a partir do momento que eu falar, vai parecer hipnose. Vai parecer hipnose. A partir do momento que eu falar, todo mundo vai começar a sentir a mão. Você sente tua mão. Até eu falar, ninguém parou para pensar na mão. Moisés não parou para pensar que a mão está aqui. O Rafael não parou para pensar que a mão está no copo. Foi no automático. A partir do momento que chama atenção, então a mão começa a sentir coisas. Por isso que a mão, pela Lahá, ela é considerada impura. A não ser quando a pessoa lava a mão. Se, por exemplo, um sacerdote ele fosse comer na época do templo algo que era sagrado, ele tinha que lavar a mão antes. Por quê? Porque a mão naturalmente mexe em coisas que a gente não percebe. Agora, quando você percebe a mão sem o intelecto querer, bate na mesa sem querer. A mão começa a doer. Essa dor representa a falta da anulação da mão
para a alma que dá vida a ela. Vejam que interessante. A falta da anulação, quando que a pessoa sente a cabeça dele? Quando tem dor de cabeça. Ninguém sente quando está tudo bem. Não, a não ser que seja um filósofo da anatomia, a pessoa não sente a própria cabeça. A pessoa não sente os órgãos internos. A não ser quando está com tsuras. Tem anulação para a cabeça. Qual é a resposta? Não, então, quando a cabeça não está anulada, para a essência dela, você começa a sentir. Interessante que isso não é só no judaísmo, que se estuda, que você tem as energias do corpo. Para quem mexe com energia, sabe que uma doença, não vou falar em geral, eu não sou estudioso dessa parte, mas geralmente você tem um problema no direcionamento da energia. E aí, a energia mal direcionada, quer dizer, aquele órgão está precisando de uma energia tal, e não tem, então ele começa a sentir falta daquilo. Na verdade, o que ele começa a sentir é que ele existe. Ninguém lembra do braço até, ou dar uma topada, ou até precisar dele. Então, naturalmente, os órgãos são anulados. Eles podem até ter uma outra vontade, digamos. Mas eles entendem que a vontade da alma motora é muito mais importante e faz as coisas funcionarem. Assim como o súdito, ele pode ter uma vontade diferente da do rei, mas ele entende que a vontade do rei é superior e é correta. E aí, o Rabino Manis, ele traz agora sobre a carruagem. O que quer dizer um órgão ser a carruagem para a alma? É que nem o pé. O pé, ninguém pensou em mexer agora o pé. Mas agora mexe. Certo? O pé, imediatamente no momento que a alma quer mexer o pé, ele mexe. De novo, se ele não mexer, temos um problema. Qual é a diferença entre o pé e os órgãos internos? Que os órgãos internos, eles devem funcionar o tempo todo. O pulmão tem que estar inflando o tempo todo, o coração tem que estar batendo, o cérebro tem que estar funcionando. O pé não, eu posso deixar o pé quietinho, a partir do momento que eu preciso dele, ele vai se mexer, assim como a carruagem, assim como o carro. O carro, ele é anulado para mim de tal forma que ele tem uma obediência imediata. Claro, tem que levar no mecânico, ver que está funcionando, porque senão sou eu que descuidei. Mas a partir do momento que na carruagem eu mexo nas rédeas e o cavalo entende que ele tem que mexer, ele não pensa duas vezes. Ele é como uma carruagem para a vontade do cocheiro, e esses órgãos são como uma carruagem para a vontade da alma. Agora a gente falou da vestimenta. A vestimenta, para vocês entenderem no corpo, onde você tem uma vestimenta, a alma, ela tem o poder da visão. A alma tem várias partes, cada parte relacionada a um órgão, e tem a parte relacionada ao olho. O olho físico, ele é a vestimenta da alma para essa energia. E você não consegue diferenciar entre o órgão e a energia que está lá. Então, o órgão, ele é uma roupagem tão perfeita que é mais única do que a carruagem. A carruagem, o dono, o cocheiro, ele sai da carruagem. De repente você vê que tem a carruagem e tem o cocheiro. O carro sai do carro. No caso dos órgãos, quando eles estão como uma roupagem para a alma, você não consegue diferenciar. Então aqui a gente subiu num nível maior. O que a alma divina quer não é apenas controlar, não é apenas dominar os desejos do corpo, não é apenas que o corpo obedeça, como se diz, incondicionalmente à alma, mas também que corpo e alma se vejam como uma coisa só. Esse é o domínio que a alma divina quer. Um domínio que você não consegue separar corpo e alma. O que quer dizer isso pela alma divina? É que a pessoa, quando a vida dela automaticamente é inteiramente espiritual. Essa é a vontade da alma. Não quer dizer que todo mundo consegue isso. Esse quarto nível é só um tzadik total consegue. É aquele tzadik que, por exemplo, você tem alguma coisa que não deveria ver. Tem coisas que são proibidas pela Torá, que a pessoa não deve ver. Mas a gente vê no momento e fecha os olhos. Sabe que não é para ver. No caso de um tzadik, o olho sequer vê aquilo. Como eu trouxe algumas aulas atrás, do tzadik que pediu um copo de leite e aquele leite ele não podia tomar, então ele nem viu o leite. Quer dizer, isso é um controle, a alma divina está com um controle tão intenso do corpo que o corpo não tem como fazer algo errado. Uma vez, um dos rebes, Rebbeim de Chabad, ele foi fazer a Netilat Yadayim, e vocês sabem que a gente lava 3 vezes em cada mão. Mas saibam que essa não é a lei. A lei são 2 vezes.
se acostumou no mundo que se faz 3, mas não é essa a lei. Então, outros rabinos viram esse Rebbe, eu não me recordo agora se era o 4º ou 5º Rebbe, lavando 3 vezes. Eles perguntaram, de onde você aprendeu que se faz 3 vezes? Ele falou, eu não lembro, mas eu tenho certeza que tem que ser 3 vezes, porque eu aprendi isso de criança. E eu me acostumei que quando eu aprendi uma lei, eu colocava essa lei dentro do meu corpo. Então eu aprendi que tinha que ser 3 vezes, e meu corpo naturalmente faz 3 vezes. E, então eu não lembro a fonte, mas eu sei que é algo correto. O que quer dizer isso? É um tzadik que o corpo naturalmente vai ser controlado pela alma divina. E, embora com os seres humanos isso pareça algo muito difícil, às vezes a gente tem reações do nosso corpo que nós não queríamos ter. Os pensamentos maliciosos levam a alteração no corpo, o libido, tudo isso. Ou, por exemplo, tem uma halakha que diz que se a pessoa sente o cheiro de comida não kasher, e o cheiro da comida faz a pessoa salivar, ele não pode ter o proveito dessa saliva, ele tem que cuspir. Por quê? Porque é uma saliva que veio de algo negativo, assim como no Aleinu Lechabeach, que a gente não faz, porque as pessoas acham estranho, mas no Aleinu Lechabeach, quando a gente fala da idolatria, é costume cuspir depois, porque a fala gera saliva, e essa é uma saliva que veio por algo de idolatria. Então o que acontece? Um tzadik, ele sequer saliva, quando ele sente o cheiro de uma comida, porque o corpo, sabe que aqui o corpo é divino. O corpo tem uma reação 100% divina. Então, de novo, só para recapitular, o que o Alter Rebbe quer trazer aqui é qual é a vontade da alma divina. Onde que a alma divina quer chegar no controle para o corpo. E aí, ela quer... O que ela quer é que o corpo se preencha somente dela e não passe nada estranho. O que quer dizer não passe nada estranho? O controle, o rei quer ter o controle da cidade de forma tal que os súditos, primeiro, pensem como ele, reajam como ele, e em nenhum momento um súdito tem uma outra vontade. Nosso corpo o que a alma divina quer, é o controle do corpo tão grande que sequer por um momento o corpo queira outra coisa, nem por um breve momento. A alma animal não vai ter controle nenhum sobre o corpo, sobre nenhum dos órgãos. Agora, como eu falei antes, esse 4º nível é extremamente elevado. Não é todo mundo que consegue. O que nós sim podemos levar à prática é começar pelo primeiro. Então muitas vezes a gente quer fazer algo errado. Lashon hara, falar mal de outra pessoa. Primeira coisa, isso vocês podem fazer o teste, porque é uma coisa comprovada já. Que a pessoa naturalmente fala dos outros. Primeiro passo é se segurar. Eu quero, mas eu me seguro. O segundo passo é já não quero mais. Eu quero, mas já não quero. Eu quero não querer, tá? Quero me elevar. O terceiro, eu já não falo mais. E o 4º, é impossível algum dia eu imaginar falando. Por isso que é importante a pessoa se acostumar sempre a falar coisas boas, sempre coisas positivas, até mesmo de situações negativas. Tentar focar no bem. A gente está agora com essa guerra em Israel, Lechaim. Com essa guerra em Israel, então as pessoas começam a contar muita notícia ruim. Só para terminar a frase. As pessoas começam a contar muita coisa ruim. Se acostumar a não contar. Porque a verdade é que não vai mudar a vida de ninguém, apenas ficar mais deprimido. Contar as coisas boas que estão acontecendo e focar e rezar para que tenha cada vez mais coisas boas. Diga, Moishe. Tudo isso que você está falando, quer dizer, uma boa parte, penso eu, não seria também cultivado pelos hábitos que as pessoas podem cultivar em estar sempre pensando em atitudes boas. Perfeito, é isso mesmo. Então, digamos que Por modo automático. vai elevando o seu nível de sensações e de alma divina, na medida em que ele vai produzindo bons hábitos sempre. Exato. A pessoa vai se acostumando, mas tem que ter um ponto de partida. Se a pessoa não tenta, ele não consegue. Tudo é questão de hábito. Vir na sinagoga num Shabat é questão de hábito. E lembram que a gente falou, acho que na aula passada, quando a pessoa uma vez ele deixa, aí a outra vez também, a outra também. Todas as mitzvot, todos os preceitos, Por exemplo, colocar por motivos próprios, não alheios. Colocar um tefilim, Sim. de certo modo, tem muito a ver com a emoção, com a razão, porque
tefilim ele confere essa oportunidade que a pessoa, ao colocar, está tentando o equilíbrio entre ação e coração, emoção e coração. Na medida em que ele vai colocando o tefilim todos os dias, nos dias que são apropriados colocar, ele vai criando esse hábito, que vai chegar uma hora que isso vai estar dentro da automatizado. automatizado. Sim, o que a alma divina quer, na verdade, assim, é bom estar automatizado, mas também não é bom. A pessoa tem que, de vez em quando, buscar inspiração de algo novo. Um novo estudo sobre o tefilim, por exemplo, dar um significado, porque senão, chega um momento que a pessoa já não fez, para ele é a mesma coisa. Esse é um grande problema no mundo religioso, que as pessoas estão tão acostumadas a fazer as coisas que no plano sentimental e intelectual não tem diferença nenhuma entre ele que faz e uma pessoa que não faz. Por quê? Claro, é importante fazer sem sentimento também, mas ele não, o sentimento dele, colocando o tefilim, não é o mesmo de alguém que não está colocando. Não, então, o que é importante é a pessoa buscar sempre uma inspiração nova. A reza não pode ser, a gente, na maioria dos dias a reza é igual, só que a pessoa sempre tem que procurar alguma coisa nova. Por isso que a gente tem outra aula de tefilá, para dar um novo significado. Hoje a gente vai falar sobre matovo. Sabe quantas vezes eu falei matovo na minha vida? 37, 34 anos, às vezes. Uma hora fica automático, eu já nem preciso pensar nas palavras. Mas ainda assim, tem que ter, é a tua nova reza de hoje, tem que ter um significado, tem que ter um sentido no que eu estou falando. Por isso que eu gosto de dar aula sobre a reza, porque mais do que para vocês, isso me muda. Eu ganho um significado novo para mim. Bom, pessoal, vamos para o nosso Kiddush.